Estou lendo um estudo do Evangelho de Lucas a partir do capítulo 3, página 1650. Com o capítulo 3 começa a narrativa do ministério de Jesus, no ponto em que Marcos começa o seu Evangelho, a pregação de João Batista e o batismo do Nosso Senhor. Primeiro ministério de João, 3, do 1 ao 20. Num ponto particularmente bem determinado da história, João choca os seus contemporâneos com sua pregação, cheia do fogo e da fidelidade dos oráculos dos profetas do Antigo Testamento. Ele os desafia a se arrependerem, a fazerem o reconhecimento público do seu arrependimento por meio do batismo e dá exemplos concretos do tipo de efeitos que deveriam ser visíveis na sua maneira de viver. Versículo 1 e 2, a sincronização em 6 pontos data, mas só aproximadamente, o ministério de João. Vê artigo Plano de Fundo Histórico e Político, página 1043. Versículo 3 ao 20, Lucas tem o relato mais abrangente do ministério de João encontrado nos evangelhos sinóticos. Vê comentário de Marcos 1, 2 ao 8. Marcos faz citações de Malaquias 3:1 e Isaías 4:3. E então mostra que João, vestido de roupas parecidas com as de Elias, 2 Reis 1:8, batizava no deserto, que pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E predisse a vinda daquele que era muito maior do que ele, Mateus 3, do 3 ao 12. Omite a citação de Malaquias, ele a inclui mais tarde, Mateus 11:10, mas acrescenta uma nota de urgência na fala de João, o reino dos céus está próximo, 3:2. Ele também registra mais detalhes do que Marcos acerca das advertências de João aos seus ouvintes. Letra A, tratando-os como raça de víboras, ele lhes recomenda com insistência que, se querem escapar do juízo vindouro, o arrependimento evidenciado pela conduta transformada vai ter mais utilidade do que o mero fato da sua posição privilegiada como filhos de Abraão, membros do povo escolhido de Deus. Em Mateus 3:7, são os fariseus e saduceus que são tratados assim. Letra B, essa mensagem profética, demandando justiça pessoal, é reforçada por uma nota apocalíptica de urgência. O tempo é curto, o machado já está posto à raiz das árvores, Mateus 3:10, Lucas 3:9. Lucas, percebendo extrair da fonte que ele tem em comum com Mateus, faz todos estes mesmos acréscimos, exceto que ele aumenta a citação de Isaías para incluir os versículos 4 e 5, como também o versículo 3, e que ele omite o dito acerca da proximidade do reino e o fato, Mateus 3:7, de que escribas e fariseus estavam no meio da multidão. Por outro lado, ele acrescenta um trecho interessante que não se encontra em Mateus ou Marcos, registrando as sugestões práticas de João para a implementação do arrependimento genuíno. O povo em geral, multidão, versículo 10, conhecia a responsabilidade que era colocada sobre eles de repartir com os vizinhos menos afortunados a comida ou as roupas que tivessem a mais do que o necessário. Os cobradores de impostos, geralmente desprezados e detestados como antipatrióticos, testas de ferro, voluntariamente se colocando a serviço dos dominadores romanos ou tetrarcas judaicos, para extorquir de forma inescrupulosa e desonesta os seus compatriotas, enchendo seus próprios bolsos, receberam a ordem de desempenhar as suas tarefas de forma justa e honesta. Soldados e valentões e intimidadores deveriam se abster de apropriação sumária de bens dos outros e de juramentos falsos, superficiais para encobrir os rastros dos seus atos. É interessante observar que não há nada de revolucionário nisso tudo. Nem mesmo os cobradores de impostos recebem a ordem de abandonar a sua profissão. Essa é uma ética interina, um código de conduta enquanto se espera o dia da completa revelação do reino.
quando os impostos romanos e muitas outras coisas serão eliminadas. Um pequeno ponto digno de observação é que, enquanto pressupomos, com base no tom geral do relato de Mateus e o de Marcos também, que o ministério de João ficou concentralizado em um lugar, Lucas dá pista de um ministério peripatético cobrindo uma área maior, versículo 3. O quarto evangelho diz que João estava batizando em Betânia, além do Jordão, e fala de ele agindo mais tarde num distrito da Samaria. Batismo. O ritual do batismo não era coisa nova. A água com frequência é um símbolo de purificação no Antigo Testamento. E nessa época o batismo pode ter se tornado o modo em que os prosélitos convertidos ao judaísmo eram cerimonialmente aceitos na sua nova fé. T.W. Manzan, The Servant Messiah, 1953, página 44 e 45, sugere que João estava convidando os judeus a confessarem que, em virtude de seus pecados, tinham perdido o direito ao status de filhos de Abraão e deveriam fazer um novo início, assim como os prosélitos dentre os gentios. Versículo 19 e 20, Lucas registra aqui o aprisionamento de João por Herodes, não mencionado em Mateus ou Marcos, até que registrem a execução dele. Comentário de 9, do 7 ao 9. 2. O batismo de Jesus, 3, do 21 ao 22. O próprio Jesus se junta à multidão que está esperando o batismo e ele mesmo é batizado. E logo em seguida o Espírito Santo desce e descansa sobre ele como pomba, e ouve-se uma voz do céu. Vê o comentário de Marcos 1, do 9 ao 11. Versículo 21. Esse é um dos trechos em que somente Lucas, entre os sinóticos, registra que Jesus estava orando. Vê a introdução, características 6, página 1184. Versículo 22. Lucas acrescenta a expressão em forma corpórea para descrever a aparição da pomba. Plumer comenta corretamente: nada se ganha quando se admite algo visível e se rejeita a pomba. Compare as visões simbólicas concedidas por Javé a Moisés e aos outros profetas. Não ousamos afirmar que o Espírito Santo não possa revelar-se à vista humana, ou que ao fazê-lo não possa empregar a forma de uma pomba ou de línguas de fogo. Página 99. Além disso, é compreensível que o Espírito Santo se manifestasse na forma de uma pomba. Isso está em concordância com todo o testemunho das Escrituras acerca dele. 3. A genealogia de Jesus, 3, do 23 ao 38. As diferenças entre as duas genealogias do Nosso Senhor dadas nos Evangelhos geram uma série de questões importantes. Vê o comentário de Mateus 1, do 2 ao 17. 4. A tentação, 4, do 1 ao 13. A experiência do batismo, que confirma a missão e a posição de Messias de Jesus, é seguida imediatamente pela experiência da tentação no deserto. Impelido ao deserto pelo Espírito Santo por um período considerável, ali ele jejua e luta contra as sugestões de Satanás. Letra A. De usar o seu poder sobrenatural para a satisfação de suas necessidades puramente materiais, ao transformar pedras em pão. Letra B. De conquistar o coração dos homens por meio de concessões, ao fazer um acordo com o adversário. Letra C. De testar o poder e a disposição de Deus para protegê-lo ao se envolver numa escapada insensata e refletida, mergulhando da parte mais alta do templo. Ao ser confrontado com as palavras das Escrituras, Satanás desiste da disputa por um tempo e se retira. Alguns estudiosos veem nas 3 tentações uma referência a opiniões políticas contemporâneas. A primeira tentação é comparada à política dos herodianos, que tentavam manter o povo tranquilo com doações de comida, panem et circenses. Os aristocratas saduceus estavam dispostos a cooperar com as autoridades romanas para firmarem a sua própria posição. Os fariseus fixavam as suas esperanças pelo cumprimento de suas aspirações nacionalistas em uma intervenção miraculosa do próprio Deus. Marcos conta a história de forma muito abreviada, sem detalhar as 3 formas específicas que a tentação assumiu. A sua descrição introdutória de provação é mais intensa do que a de Mateus ou Lucas,
logo após o Espírito o impeliu ao deserto. Mateus e Lucas usam o verbo mais suave, foi levado. Tanto Mateus quanto Lucas dão um relato detalhado das tentações em si, mas em ordem diferente. A segunda e a terceira de Mateus são a terceira e a segunda de Lucas, respectivamente. Isso não precisa ser considerado uma contradição. É uma intensa experiência espiritual que está sendo descrita durando mais de 6 semanas, e é razoável supor que essas 3 linhas de ataque tenham sido adotadas e intensificadas durante todo o período. Além disso, enquanto Mateus 4:2 sugere que as tentações seguiram o jejum, Marcos e Lucas dão a impressão de que jejum e tentação foram simultâneos. O que é importante observar é como, após as energias físicas de Nosso Senhor terem sido drenadas completamente por seu jejum, pela batalha espiritual, Satanás sugeriu caminhos mais fáceis de conquistar o coração dos homens e de cumprir sua missão do que o caminho da cruz que estava diante dele. De onde os discípulos e os autores dos evangelhos extraíram o seu conhecimento dessa experiência? Evidentemente, como parece do próprio Senhor. Após o batismo, diz a M. Hunter, The Work in the Words of Jesus, 1950, página 38, segue como algo apropriado psicologicamente à tentação. Como sabemos alguma coisa acerca disso? Durante 40 dias, um número oriental arredondado, ele esteve sozinho. Obviamente, a história da tentação é uma parte da autobiografia espiritual contada aos discípulos pelo próprio Jesus. Com a total simplicidade com que uma mãe judia poderia tê-la contado a uma criança judia, podemos ter certeza de que nenhum cristão posterior teria inventado tal história. Versículo 2, durante 40 dias, talvez o número oriental arredondado, como sugere Hunter, mas é interessante que a mesma expressão é usada em associação com Moisés e Elias, que ambos jejuaram 40 dias, Deuteronômio 9:9 e 1 Reis 19:8. Versículo 3. Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. A estratégia do diabo é muito sutil. Ele desafia Jesus não só a satisfazer a fome, como também a fundamentar sua reivindicação de ser o Filho de Deus. W.N. Mason, página 37, mostra ainda que dar de comer ao seu povo era um dos sinais esperados do Messias. Em Isaías 49:10, a promessa não terão fome nem sede faz parte do plano divino de salvação, enquanto em João 6:30 ele é desafiado a provar que é o Messias ao providenciar pão do céu como Moisés o tinha feito. Versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, citado em Deuteronômio 8:3, versículo 5. Todos os reinos do mundo, embora o príncipe deste mundo, João 14:30, tenha ocupado temporariamente a sua posição. A autoridade e o esplendor que ele oferecera já haviam sido prometidos ao Messias e tinham de ser pedidos a ele. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Salmos 2:8. Essa promessa deve ter se fixado bem na mente de Jesus, desde que a voz do batismo tinha citado as palavras anteriores. Tu és o meu filho amado. Lucas 3:21 e Salmos 2:7. O que pertencia a Deus é só este poderia dar, e só este poderia dar. Ele não aceitaria de nenhum outro. Versículo 8. Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Citado de Deuteronômio 6:13. Nenhum ser criado poderia exigir ou receber o que pertencia exclusivamente a Deus. A ACF inclui as palavras vai-te para trás de mim, Satanás, mas elas são omitidas nas versões mais recentes em virtude de falta de apoio textual nos manuscritos. Não é uma questão de se Jesus pronunciou essas palavras ou não, sabemos com base em Mateus 4:10 que ele o fez. Elas são omitidas na ARA e na NVI porque a evidência de que tenham feito parte do texto original de Lucas é desprezível. Um escriba as inseriu posteriormente para fazer o versículo concordar com o texto de Mateus. Versículo 9, na parte mais alta do templo, um ponto de vista moderno interessante diz: muito provavelmente no canto sudeste do Pátio dos Gentios. Esse canto estava aproximadamente a 100 metros acima do Vale do Cedron.
E Joséfo afirma que qualquer pessoa que ficasse em pé ali poderia sentir vertigem. Por isso, as palavras de Satanás são especialmente relevantes. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará que os seus anjos cuidem de ti, eles te segurarão pela mão, por temor de que teu pé se choque contra alguma pedra. A Parrote de Temple of Jerusalem, 1957, página 86. Mas esse ponto de vista inclui algumas dificuldades. O único motivo de se atirar seria conseguir adeptos, o que não ocorreria se ele se atirasse fora da área do templo. Versículo 9 a 11. Em seu terceiro ataque, Satanás não somente retornou ao escárnio, se és filhos de Deus. Versículo 3. Como também reforçou a sua sugestão com uma alusão ao Antigo Testamento, Salmo 91, 11 e 12. Mas é interessante observar que ele omite de sua citação as palavras em todos os seus caminhos, assim mudando uma regra geral de vida para uma oportunidade específica, isso claramente contra a vontade de Deus. Versículo 12, novamente a resposta do nosso Senhor vem de Deuteronômio aqui, de 6,16. É impressionante observar que suas três respostas ao tentador são extraídas de um contexto tão voltado para uma situação em que Deus testa Israel, Deuteronômio 8,2, e também em que Israel põe Deus à prova, Deuteronômio 6,16, no deserto. O reconhecimento dele por parte do pai como seu filho foi suficiente para este verdadeiro israelita. Ele não iria pôr Deus à prova ao demonstrar com um milagre que estava falando sério. 4. O retorno à Galileia, 4,14 a 8,56. O relato do ministério na Galileia em geral segue o esboço de Marcos, embora haja alguns trechos que não estão em Marcos. A tabela a seguir mostra como os dois podem ser comparados. Aí ele vai ter uma tabela aqui de Lucas, Marcos e outros materiais. Vai ter Lucas 4, 14 ao 30 e Marcos 6, 1 a 6a. Omite os detalhes do culto na sinagoga e coloca a rejeição em Nazaré no período posterior ao de Lucas. 4:31 a 6:19 e Marcos 1:21 a 3:19, mas Marcos omite a história da pesca miraculosa em Lucas 5 do 1 ao 11. 6 do 20 ao 49, não em Marcos, mas mais extensa em Mateus, o Sermão do Monte. 7:1 a 8:3, não em Marcos, mas parte em Mateus 8:11. 8 do 4 ao 18, Marcos 4 do 1 ao 25. 8:19 a 56 e Marcos 3 do 31 ao 35, 4 do 35 a 5:43. Em resumo, o conteúdo de Lucas 4:14 do 8 a 56 se divide em 4 partes. Ausente em Marcos, letra A, 4:14, 30, letra C, 6:20 a 8:3. Essencialmente presente em Marcos, B, 4:31. Lucas omite um trecho longo de Marcos depois da multiplicação dos pães para os 5.000, Marcos 6:45 a 8:26. De modo que o terceiro evangelho não inclui o fato de Jesus ter andado sobre a água, o trecho anti-fariseus, muito importante da profanação em Marcos 7:1 a 23, e a história da mulher Ciro-Fenícia. Os estudiosos têm discutido em muitos detalhes essa omissão. Alguns viram razões de Lucas ter preferido não incluir alguns ou todos estes trechos, outros, mais improvavelmente, talvez pensam que a fonte de Lucas era uma cópia deteriorada de Marcos, na qual estava faltando essa parte. Se por outro lado o ponto de vista de Streeter, segundo o qual o material de Marcos foi acrescentado ao Proto-Lucas, o Evangelho quádruplo, página 1072, foi correto. Lucas saberia quanto de Marcos ele podia usar e ainda assim fazer o seu Evangelho caber num rolo padrão de papiro. A chegada à Galileia, 4:14. Vê comentário de Marcos 1:14 ao 15.
2. A sinagoga em Nazaré, 4:16 ao 30. Jesus vem a Nazaré e no sábado participa da cerimônia na sinagoga. Em conformidade com o costume, ele foi convidado a ler e comentar a leitura do trecho do dia que está nos profetas. Ele anuncia que a promessa messiânica se tornou agora um cumprimento presente. Está claro que os seus ouvintes estão profundamente impressionados, mas quando ele diz também que os gentios devem compartilhar dessa bênção, como aliás faziam já nos tempos do Antigo Testamento, a multidão explode em violência e há uma tentativa mal sucedida de matá-lo. Esse episódio, desde o tempo de Agostinho, é considerado o mesmo registro em Marcos 6, do 1 ao 6, Mateus 13, do 53 ao 58. Se esse for o caso, surge a pergunta por que Lucas o colocou num estágio diferente do registrado pelos outros sinóticos. Todo esse problema é discutido minuciosamente por N.B. Stonehouse, The Witness of Luke to Christ, páginas 70 e 76, ao qual remetemos o leitor. Aqui é suficiente dizer que esse incidente marcou o início do ministério na Galileia. Por outro lado, ele menciona, versículo 23, que a notícia do que ele tinha feito em Cafarnaum já havia chegado a Nazaré. O resumo de Stonehouse é que a atividade em Nazaré, em Cafarnaum, é apresentada como ilustrativa do ministério de pregação e ensino de Jesus como um todo. Geldenius, página 170, comenta: porque se encaixou tão bem como o esquema de Lucas, ele o colocou primeiro, sem pretender que o episódio fosse primeiro também cronologicamente. A cena na sinagoga, um relato interessante acerca da sinagoga e seu culto, é apresentado por Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, página 430 e 50. Depois de uma liturgia introdutória incluindo uma série de orações e bênçãos, seguia um conjunto de leituras pré-estabelecidas do Antigo Testamento em conformidade com um lecionário regular. Eram designados leitores para as diversas porções, se estivesse presente um rabino visitante ou pessoa de alguma distinção. A cortesia exigia que essa pessoa fosse convidada a fazer a leitura, talvez a Haftarah, a leitura dos profetas, e a fazer um discurso que tradicionalmente concluía, às vezes com alguma referência às esperanças messiânicas de Israel. O sermão na sinagoga e os seus efeitos. A cena registrada na sinagoga de Nazaré segue esse padrão. Jesus tinha crescido na cidade e já era considerado um pregador em Cafarnaum. Versículo 23, em conformidade com isso, foi chamado a ler o Haftarah. Ele escolheu os primeiros versículos de Isaías 61. Ao expor o trecho, afirmou que na profecia messiânica estava havendo um cumprimento visível naquele momento. Os seus ouvintes ficaram profundamente impressionados, mas parece que não favoravelmente. Eles estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Versículo 22. Embora haja também um tom de admiração incrédula, não é este o filho de José? Versículo 22. Mas o seu discurso se desenvolveu de uma forma que eles não previram. Quando ouviram isso, ficaram ressentidos. Jesus disse que se eles não conseguiam crer, era porque nenhum profeta é aceito em sua terra. Versículo 24. E era por isso que Elias e Eliseu tinham realizado milagres para estrangeiros, embora muitos judeus daqueles dias tivessem as mesmas necessidades que Naamã e a mulher de Serepta tinham. Versículo 25. Essa reviravolta na mensagem suscitou a ira deles, um homem a quem eles estavam dispostos a dar ouvidos, como a um de seus pares estava considerando leprosos e gentios superiores a eles. Na sua fúria, a congregação tentou executar justiça sumária com a lei do lixamento. Jesus quase não conseguiu escapar com vida. Qualquer outro provavelmente teria sido morto ali no ato
por essa turba violenta e irada. Mas a sua hora não havia chegado ainda. Um dia ele não passaria por entre eles novamente. A multidão irada iria continuar cercando-o até matá-lo. Depart to Glory, 1960, página 47. Versículo 20. Assistente, ou Azan, uma espécie de sacristão na sinagoga judaica. Aos cuidados de quem estavam os livros sagrados, NBD. Ele também fazia as vezes de professor das crianças menores e durante o culto. Tinha a responsabilidade de ordenar os rolos para que estivessem prontos no lugar certo para as leituras. Versículo 22, palavras de graça. Não tanto palavras de favor ou misericórdia, mas que antes sugerem uma personalidade atraente e bela. Versículo 23, esse provérbio. Algumas versões trazem parábola, no grego parabolé, de um verbo que significa pôr as coisas lado a lado. Uma comparação no Novo Testamento é uma comparação, ponto. No Novo Testamento a palavra é usada tanto para significar uma breve história descritiva, quanto, como aqui, um simples provérbio que esclarece o ouvinte ao lhe apresentar ilustrações interessantes, das quais ele pode extrair para o seu benefício verdades morais e religiosas. NBD. O que ouvimos que fizeste é uma alusão clara aos milagres dos quais circulavam notícias. Os milagres do Evangelho são considerados não meramente atos compassivos do grande médico, mas os sinais visíveis de que a era messiânica havia chegado. O reino de Deus não é somente uma ordem moral reformada, realizada pela cooperação humana, mas uma intervenção divina. Nos profetas do Antigo Testamento, sinais e milagres devem acompanhar a vinda do reino. Isaías 35:5 e Malaquias 4:2, etc. O ministério de cura de Jesus, como também a pregação do reino de Deus, diz a Richardson, comentando esse trecho, são aqui apresentados como a manifestação da atividade do Espírito, que deveria ocorrer no final dos tempos, no ano aceitável do Senhor. The Miracle Stories of the Gospels, 1941, página 40. Versículo 25 e 26, acerca de Elias e da viúva de Serepta, 1 Reis 17:9, versículo 27. Acerca da purificação de Naamã, o sírio, no tempo de Eliseu, o profeta. 2 Reis 5, versículo 30. Retirou-se. Nenhum dos evangelhos registra qualquer visita subsequente do Nosso Senhor a Nazaré. 3. Um dia de trabalho. 4, 31 a 41. Depois dos relatos do que aconteceu em Nazaré, Lucas, seguindo o esboço de Marcos, registra a atividade do Nosso Senhor no sábado, em Cafarnaum, em que aparentemente Jesus estabeleceu seu quartel-general. Em um único sábado, ele ensina na sinagoga, cura um homem possesso por demônio, visita a casa de Pedro e cura sua sogra e depois do pôr do sol. Terminando o sábado e tendo os homens o direito de descansar depois do culto e do trabalho necessário do dia, ele se dedica à cura dos doentes e endemoniados da região. Se a sua atividade era tal no dia de descanso e até durante as horas de descanso, o que então não deveria fazer num dia normal de trabalho? Marcos, que omite o incidente em Nazaré, embora haja uma referência possível a ele mais tarde, Marcos 6:1 ao 6, começa seu relato do ministério com uma série de 5 incidentes em que Jesus faz declarações acerca de sua autoridade, que certamente suscitam a ira dos interesses religiosos da época. Não é de surpreender que essas 5 histórias sejam sugeridas de 5 histórias de conflito em que sua autoridade é questionada. As histórias acerca da autoridade em Marcos são: letra A, 1:16 ao 20, discipulado. Jesus reivindica a autoridade de chamar os homens a abrir mão do seu trabalho diário para segui-lo. Letra B, 1:21 ao 22, ensino. Ele ensina com sua autoridade e não como os escribas, com uma autoridade derivada de precedentes. Vemos o resultado final desse tom de segunda mão servil
nas minúcias fatigantes do Talmud. F.W. Farrar, Luke, CBSC, página 107. Letra C, 1:23 ao 28. Espíritos imundos, ele usa a autoridade para exorcizar demônios. Letra D, 1:29 ao 34. Doença, ele exerce sua autoridade sobre a doença e a enfermidade, tanto individual, sogra de Pedro, quanto de forma coletiva nas curas após o pôr do sol. Letra E, 1:39 ao 45. Lepra, ele revela que a sua autoridade se estende até a temida lepra, o flagelo aparentemente incurável dos seus dias. Lucas omite o primeiro desses episódios, supostamente porque ele vai tratar do chamado dos discípulos de forma mais abrangente em relação à sua história, não registrada por Marcos da pesca miraculosa 5:1 ao 11, mas as outras ele narra de forma tão semelhante à de Marcos que parece claro que Marcos foi a sua fonte. Em concordância com isso, remetemos o leitor ao comentário de Marcos para notas mais detalhadas. A quinta das histórias de Marcos é encontrada em Lucas 5. As do presente capítulo são ensino na sinagoga, Lucas 4:31 a 32, Marcos 1:21 e 22. Aí vem ensino na sinagoga, referências, né, Lucas 4 e Marcos 1, cura na sinagoga, Lucas 4 e Marcos 1, a sogra de Pedro, Lucas 4:38 e Marcos 1:29, curas gerais após o pôr do sol, Lucas 4:40 e Marcos 1:32. Por isso que diz que um é cópia do outro, né? Porque tem muito paralelo de textos, né? Fala de sequência de textos parecidos.